Salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar nossa continuidade aqui nas nossas aulas de catequese. Hoje nós vamos ver a segunda leitura deste catecismo, leitura da doutrina cristã. Vamos vendo aqui a parte dos dogmas, né? E vamos dar continuidade deste segundo tema, tem por título As Verdades da Fé, Fundamento da Religião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovaria da face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era do princípio, agora para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo tinha subido ao Monte Tabor com os discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, enquanto estavam em oração, e sua roupa ficou branca como a neve. A sua face começou a brilhar como o sol, e em toda a sua figura se manifestou o resplendor da divindade. Então, uma nuvem luminosa envolveu a Cristo, transfigurado, e do meio da nuvem uma voz sonora e penetrante exclamou: Este é meu Filho amado, no qual tenho as minhas complacências. Ouvi-o. Era a voz do Pai Celeste, que nos dava o seu Filho como mestre. Ouvi-o. Ouvir a Cristo é receber a revelação que Deus fez aos homens por seu Filho divino. Ouvir a Cristo é ter fé em Cristo. A fé é o começo da nossa salvação. Quem tem a verdadeira fé vive na luz. Quem não tem fé está mergulhado na escuridão. A fé deve ocupar um grande lugar em nossa vida. A igreja nos ensina muitas verdades e nós aceitamos essas verdades pela fé. As principais verdades da nossa fé são os 12 artigos da fé. No credo, esses 12 artigos de fé serão estudados nas lições seguintes. Na lição de hoje, vamos apresentar o que é a fé. O que é a fé? Antes de mais nada, podemos dizer que a fé é uma das maneiras de conhecer a verdade. Nós podemos conhecer uma verdade de duas maneiras: por nós mesmos ou por outra pessoa. Isto é, ou porque nós mesmos vemos a verdade, ou porque outro que vê a verdade nos afirma aquela verdade. Por outras palavras, tudo que nós sabemos, sabemos-lo ou porque entendemos por nós mesmos, ou porque acreditamos. Entendemos uma coisa quando a percebamos ou pelos nossos sentidos ou pela nossa inteligência. Se vejo Pedro dando uma esmola a um mendigo, eu conheço essa verdade pela observação feita com os meus sentidos. Não tenho dúvida que Pedro deu a esmola porque eu vi com os meus próprios olhos. Posso também conhecer por causa da minha inteligência. Vamos dar um exemplo. Se chegando em casa, encontro a porta arrombada, vejo que faltam muitas coisas, minha inteligência me diz logo que veio um ladrão. E apesar de eu não ter visto o ladrão, compreendo que fui vítima de um roubo.
Mas posso conhecer a verdade também quando acredito numa pessoa que merece crédito. O missionário europeu diz aos africanos que na sua terra natal faz tanto frio que as águas do rio ficaram endurecidas e que é possível caminhar por cima dessas águas geladas. O africano que nunca tinha visto gelo e só tem conhecimento de água líquida, talvez não entenda como a água possa ficar assim endurecida. Mas acredita na palavra do missionário, porque ele sabe o que fala e não tem interesse de enganar. O africano, neste caso, faz um ato de fé na palavra do missionário. A fé é, portanto, um ato da nossa inteligência, pela qual nós aceitamos alguma coisa como verdadeira, não porque vimos ou compreendamos, mas porque uma pessoa de confiança nos garantiu. Mas é claro que só prestamos fé ao testemunho de alguém quando temos certeza de que ele conhece a verdade e não está mentindo. Não acreditaríamos no ignorante dos fatos ou no mentiroso. A maior parte das verdades que sabemos nos vem pela fé na palavra dos outros. É pela fé na palavra dos outros que sabemos que somos filhos dos nossos pais. E é pela fé que sabemos que fomos um dia batizados. É pela fé que sabemos que fomos um dia batizados. E existe Roma, Paris, Nova York e mil outras verdades importantes. A fé que acabamos de falar é a fé na palavra dos homens, é a fé humana. Mas também existe a fé na palavra de Deus, sob o influxo da graça divina. É a fé divina, sobrenatural. Assim como nós acreditamos na palavra de um homem de confiança, com muito maior razão devemos acreditar na palavra de Deus. Deus sabe tudo e não pode mentir. Logo, ninguém como Deus merece a nossa fé. E a fé em Deus é a maneira mais certa de conhecer a verdade. A minha vista pode enganar-se, a minha inteligência pode enganar-se, mas Deus não pode enganar. O que ele disse é mais certo que qualquer outra verdade. Se Deus nos aparecesse e dissesse alguma verdade sobre a religião, nós prestaríamos a esta palavra divina uma fé inabalável. Teríamos uma certeza maior do que qualquer outra certeza. Ainda mesmo que ele nos revelasse verdades misteriosas que a nossa inteligência não pudesse compreender. Ainda assim, nós não duvidaríamos um instante, convencidos de que Deus sabe muito mais do que aquilo que a nossa inteligência possa compreender. Pois bem, Deus não apareceu a cada um de nós, mas apareceu a homens santos e escolhidos, mandou mesmo à terra o seu Filho divino feito homem, para nos ensinar muitas verdades e para nos dar leis santas a fim de podermos salvar nossa alma. E para que as suas palavras não ficassem esquecidas, Jesus Cristo fundou para todos os homens uma sociedade, a igreja. E olha continuamente para essa igreja, a fim de que ela não perca essas palavras, mas ensine sempre a verdadeira palavra de Deus. Deus poderia ter aparecido a cada homem e ensinado a cada um a verdadeira religião. Neste caso, a igreja não seria necessário, ao mesmo como o é hoje, mas também a nossa fé não teria tanto merecimento, porque seria quase impossível duvidar da palavra de Deus ouvida diretamente dele. Mas ele preferiu comunicar somente com alguns homens, mandando a estes que ensinem a verdade aos outros. Deste modo, para termos fé na palavra de Deus, é preciso maior boa vontade e a mais merecimento. E é por falta desta boa vontade que muitos abandonam a verdadeira religião ou deixam de entrar nela. Como o homem tem uma inteligência muito fraca e uma vontade inclinada para o mal, Deus não somente nos ensinou a verdade,
como também ajuda o homem com auxílios especiais para que o homem creia e comece a viver a vida dos filhos de Deus. Estes auxílios são chamados graças atuais. Estas graças atuais têm ainda o poder de ajudar a adquirir, conservar e aumentar nossa alma, a graça santificante, a qual nos dá a vida sobrenatural, isto é, nos torna filhos adotivos de Deus e merecedores do céu. Por isso, a fé divina tem duas grandes diferenças da fé humana. É a aceitação da palavra do próprio Deus e é um dom sobrenatural de Deus ao homem. Aprendemos a estimar nossa fé como o mais precioso tesouro com que Deus enriqueceu a nossa inteligência, pois pela fé, uma pessoa sem estudo pode saber mais coisas sobre Deus do que muito tivesse estudado. Se queremos causar uma grande alegria a Deus, nosso Pai, nosso Criador, repitamos muitas vezes o credo, fazendo um ato de fé em cada artigo. E dizemos a Deus que nós aceitamos aquelas verdades porque nos foram ensinadas por Ele. Exemplo: Napoleão, o grande imperador, estava para morrer e dava suas últimas recomendações sobre o modo de ser sepultado religiosamente. O médico que estava presente esboçou um sorriso de zombaria. Napoleão, cheio de indignação, disse ao médico: então o senhor não tem fé em Deus? Eu não sou nenhum filósofo, nem médico, mas conservo a minha fé, a qual recebi de meus pais. E só sossegou quando o médico lhe garantiu que também ele tinha fé em Deus e que não tivera intenção de zombar da sua fé. Foi a fé católica que inspirou os maiores gênios do mundo nas diversas artes, como a música, a pintura, a escritura e a arquitetura. Verdi, o grande maestro italiano, dizia: eu não compreendo como posso haver artistas e poetas sem religião. Aí nós vamos ver aqui um pequeno questionário, para nós fazer aqui um resumo desta leitura que nós fizemos agora de princípio. De quantas maneiras podemos conhecer a verdade? Resposta: de duas maneiras: vendo ou compreendendo por nós mesmos e acreditando na palavra de uma pessoa que sabe a verdade e não mente. Segundo, o que é a fé? Resposta: é um ato da nossa inteligência pela qual nós aceitamos alguma coisa como verdadeira, não porque vimos e compreendamos por nós mesmos, mas porque uma pessoa de confiança nos garantiu. Terceira pergunta: qual a diferença entre a fé humana e a fé divina? Resposta: pela fé humana, acreditamos na palavra dos homens. Pela fé divina, acreditamos na palavra de Deus, que não pode enganar-se, nem nos quer enganar. Além disto, a fé divina é o dom sobrenatural de Deus aos homens. Quarta pergunta: por que agradamos a Deus com a nossa fé? Resposta: porque com ela honramos a sabedoria e a veracidade de Deus, professando que Ele sabe tudo e não nos quer enganar. E porque a fé é um ato sobrenatural, isto é, próprio dos filhos de Deus. Vamos orar. Dai-nos, ó Divino Espírito Santo, uma fé inabalável, com a qual eu creia sem hesitação tudo que vós nos revelaste pelos patriarcas, pelos profetas, pelos apóstolos e pelo próprio Filho de Deus. Fazei que eu viva de acordo com a minha fé, procedendo em tudo como verdadeiro católico, a fim de poder salvar minha alma e ajudar os outros a salvar as suas, e merecer ver-vos face a face por toda a eternidade. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar o vivo e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne
e na vida eterna. Amém. Não perder nenhuma oportunidade de esclarecer a minha fé. Ouvindo pregação do sacerdote na igreja ou no rádio, lendo algum livro católico, continuando a assistir às aulas de catequese popular. Mas também porque não permitiria que alguém falasse mal de meus pais, também não ouvirei, nem lerei a palavra dos que falam mal da santa religião católica. Muito bem, meus irmãos, ficamos por aqui. Na lição número 3, vamos ver sobre a Escritura e a tradição como fontes da fé. Até lá, que Deus nos abençoe e na oportunidade estaremos juntos, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.